noite, queridos irmãos, que a graça e a paz de Deus esteja com vocês em mais esse momento de estudo bíblico, estudo da Palavra do Senhor. Nós estamos continuando a carta de Tiago, terminamos na semana passada o capítulo 1 e agora vamos começar a aprofundar alguns aspectos dessa carta. Tiago ele começa a aprofundar as questões práticas com relação aos problemas que as comunidades estavam vivendo, estavam passando. No capítulo 1 ele faz como se fosse uma breve introdução e agora ele vai aprofundar, ele vai exemplificar aquilo que ele disse no capítulo 1, aquilo que ele apontou como os problemas da comunidade. Mas antes de a gente entrar no texto, antes de fazermos a leitura do texto de Tiago 2, versículos 1 a 13, eu quero convidar vocês a ter um momento de oração. Baixe tua cabeça assim como estamos e vamos orar. Senhor Deus, nós nos colocamos em Tua presença, sabendo que Tu és bom, Pai, sabendo que Tu és um Deus misericordioso. Apesar de muitas vezes não compreendermos o porquê de certas coisas, não compreendermos como o Senhor age, ainda assim nós cremos que o Senhor tem agido, que o Senhor tem falado em nós e através de nós, Pai. Abençoe este momento de estudo que vamos ter, abençoe a cada um que me assiste, que me ouve neste momento, que o Teu Santo Espírito esteja com eles também, dando entendimento, sabedoria, aquietação, para que eles possam também aprender mais de Ti. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, então eu passo a leitura do texto de Tiago, capítulo 2, versículos 1 até o 13. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferente entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Suponham que a reunião de vocês, entre um homem com um anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre, você, fique em pé ali, ou sente-se no chão junto ao estrado onde ponho os meus pés. Não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamento com critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecerem à lei do reino, encontrada na Escritura que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas, se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Como eu disse, Tiago ele começa a aprofundar as questões práticas com relação aos problemas da comunidade. No capítulo 1, ele faz uma introdução onde ele fala de forma geral sobre tudo aquilo que ele vai tratar no restante da carta. No capítulo 1, ele mostra tudo aquilo que ele enxerga de problema nas comunidades que receberam essa carta pela primeira vez. Então, a partir do capítulo 2 e em diante, ele começa a aprofundar os detalhes, ele começa a falar mais especificamente sobre cada problema. Nessa primeira parte, na minha Bíblia é intitulada Proibida a Acepção de Pessoas. Então, nesses primeiros versículos do capítulo 2, principalmente Tiago vai tratar sobre a discriminação de pessoas, principalmente por causa da questão financeira, ele vai tratar aqui. Então, ele está falando da questão social na comunidade. Mais adiante, ele vai falar sobre a vida de fé e obras, sobre as obras que o cristão deve fazer. Mas nessa primeira parte, então, ele trata sobre essa questão social que a comunidade estava sofrendo. Na Bíblia, o tema acepção de pessoas
já é tratado desde o Antigo Testamento. O que Tiago traz aqui não é algo novo, não é algo que ele descobriu a partir da vida de fé dele, não. Ele pode ter descoberto sim a partir da leitura do Antigo Testamento. Lá em Deuteronômios, capítulo 10, a gente vai ver uma situação onde um homem se aproveita da sua situação financeira para obter um privilégio, uma situação de julgamento contra alguém mais pobre. E em todas as situações, a Bíblia condena tal prática. Em qualquer situação onde alguém se sobressai por causa da sua situação financeira, onde alguém coloca o mais pobre numa situação ruim, onde alguém se aproveita da sua situação para menosprezar alguém numa situação inferior, a Bíblia condena então essa ação. E se na sociedade essa prática já é uma prática inaceitável e cruel, dentro da comunidade de fé deveria ser algo condenado com toda a força. Nós não deveríamos aceitar que tal prática se proliferasse, digamos assim, dentro do corpo de Cristo. No corpo de Cristo não existe maior ou menor, não existe mais rico ou mais pobre, existe sim na comunidade pessoas em situações diferentes, mas como um único corpo de Cristo, todos são iguais. Perante Deus, todos são iguais, ninguém é diferente. A fé não é apenas para um grupo de pessoas. O Evangelho não se restringe a alguma classe, seja ela o mais rico ou seja ela o mais pobre. Não dá para defender que Deus aceita apenas uma classe social. Não, mas Ele é destinado a todos os povos. E isso fica claro desde a saudação da carta, onde Tiago dirige a todos os que estão dispersos, sejam judeus ou não, sejam ricos ou pobres, todos aqueles que creem são destinatários dessa carta, ou seja, o Evangelho é enviado para todo aquele que crê. O Evangelho é enviado para todo aquele que deseja ouvir a boa nova, indiferente da sua situação social. O Novo Testamento afirma que Deus não faz acepção de pessoas. A gente pode ver isso lá em Romanos capítulo 2, em Marcos capítulo 12, e diz que Ele é santo e perfeito e não discrimina pessoas. E dessa forma, na comunidade, que se diz a comunidade do Senhor, a comunidade de Deus, a comunidade de Cristo, também não deve haver discriminação. Se nós somos cristãos, se nós seguimos a Cristo e queremos viver como Cristo, então não deve haver discriminação entre nós. Tiago foca na discriminação socioeconômica, ele foca na situação financeira da comunidade. Provavelmente esse era um problema muito forte na época, porque existiam pessoas muito ricas e pessoas muito pobres. Na época era difícil achar alguém que estivesse no meio termo. Os ricos, eles se favoreciam tanto da sua riqueza que os pobres eram muito pobres. Então Tiago foca nessa discriminação. Mas existem muitas outras formas de discriminação que podem afastar pessoas da fé. Podem dar um mau testemunho do corpo de Cristo, podem dar um mau testemunho do que é ser cristão, do que é o Evangelho de Cristo. Nos versículos 2 até o 4, Tiago dá um exemplo bem prático disso. Ele fala da comunidade que dá prioridade ao homem rico e despreza ao homem pobre. Ele usa a questão do lugar, onde um vai sentar, onde o outro vai sentar. No primeiro momento, o homem rico é bem recebido, tem um lugar de honra, tem um lugar especial. E o homem pobre, ele fica em pé, ou ele senta lá nos pés do homem rico, onde ele coloca os pés no estrado. Isso era uma situação muito humilhante para a época, alguém ser colocado no estrado do pé. Então o pobre é colocado num lugar de humilhação e o rico é exaltado. Em um primeiro momento, parece que Tiago está dando o exemplo sem sentido, um exemplo aleatório. Mas esse exemplo se torna muito pertinente, muito importante, porque aqueles que estão fazendo distinção entre o rico e o pobre, eles estão fazendo distinção entre eles mesmos. Eles estão discriminando eles mesmos, excluindo o seu próprio povo. O povo judeu era um povo pobre. Os romanos, na grande maioria das vezes, eram ricos. Não estou dizendo que não existiam judeus ricos, mas a grande maioria era um povo pobre, um povo sofrido. Eles eram dependentes de Roma. Então, o judeu, aquele que recebeu o Evangelho, estava discriminando o seu próprio povo. Tiago diz que se são os ricos que levam os cristãos aos tribunais e se preocupam apenas com os seus interesses financeiros,
por que colocá-los em um lugar de honra? Não que o rico não mereça o evangelho, merece tanto quanto o pobre, mas o rico deve ser tratado igual ao pobre. Ele não é melhor, assim como ele também não é pior. Ele não está negando que existam ricos e pobres na comunidade de Cristo, já naquela época, assim como hoje. Nas nossas comunidades hoje existem pessoas mais ricas e mais pobres. Isso é um fato. Mas Tiago afirma que a partir da fé em Jesus, o pobre não pode ser desprezado e nem pisado por aqueles que se acham ricos. A partir da fé em Cristo, o rico não pode ser exaltado por sua riqueza e o pobre não pode ser menosprezado por sua pobreza. No versículo 5, nós temos o pobre e o rico já não estão mais associados à situação financeira da pessoa. Se a gente olhar, Tiago não usa mais as palavras rico e pobre como uma questão financeira. Ele está dizendo que Deus escolheu os pobres aos olhos do mundo para serem ricos na fé. Tiago não está falando aqui de dinheiro, mas de relacionamento com Deus. Assim como Paulo diz que Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias e as fracas para confundir as fortes, Tiago está dizendo que ele escolheu aqueles que são pobres em fé para que eles sejam ricos em fé. Aqueles que parecem pobres aos olhos do mundo, aqueles que eram excluídos do culto, aqueles que não podiam estar no templo, esses são escolhidos por Deus para serem ricos em fé, para serem ricos diante de Deus. Da mesma forma, ele escolhe os pobres para torná-los ricos no seu reino. Para os judeus da época, os gentios, aqueles que não eram da linhagem de Judá, de Davi, eles não eram dignos de estarem no templo. Eles não tinham o direito de estar na presença de Deus, eles não podiam ser alcançados por Deus, eles entendiam dessa forma. E o Senhor vai justamente ao encontro desses que eram julgados pobres de espírito para fazer deles os mais ricos em fé. Aqueles que eram julgados ricos de espíritos religiosos da época, esses rejeitaram a Cristo, esses não aceitaram a Jesus. Mas justamente aqueles pobres, aqueles excluídos, aqueles que não podiam ser alcançados por Deus, segundo a mentalidade do judeu, esses herdam o reino de Deus, esses recebem a Cristo. E a prova disso são as diversas comunidades que já estavam se espalhando para fora do círculo judaico. Muitas comunidades já nessa época existiam fora da comunidade judaica, pessoas que não tinham nada a ver com o judaísmo, pessoas que não vinham de uma linhagem judaica, mas que haviam aceitado a Cristo, haviam sido alcançados por Deus. Gentios não só estavam sendo alcançados, mas eles estavam sendo levados a conduzir essa mensagem adiante. Jesus estava chamando gentios para que fossem evangelistas, missionários da palavra de Deus, para que eles pudessem levar adiante aquilo que eles receberam. E por não estar falando de riqueza ou pobreza material, este versículo não traz nenhuma promessa de mudança na condição financeira daquele que crê em Cristo. A gente não pode pegar esse versículo e dizer assim, não, mas está dizendo aqui que Deus prometeu que vai fazer deles ricos, aqueles que o amam vai ser ricos. Não está falando aqui de riqueza financeira. Aqui a riqueza é em fé. Aquele que crê, aquele que o ama será rico em fé. Qualquer tipo de promessa, aquele tipo de promessa assim que depois que você aceitar a Cristo, a sua vida financeira vai melhorar. Depois que você aceitar a Cristo, você não vai mais ter problema financeiro, as suas dívidas vão sumir. Essa promessa não é bíblica. Essa promessa não procede de Deus. Ele pode sim abençoar pessoas. Como eu disse, existem pessoas ricas nas comunidades, pessoas muito ricas, não só nas nossas comunidades, mas nas igrejas do Brasil, Paraguai e mundo afora. Mas isso não significa que a fé delas é maior e por isso elas são ricas. Não. Deus pode abençoar pessoas com muito mais dinheiro e outras com menos dinheiro. O critério é de Deus, a gente não pode dizer o porquê Ele faz isso, mas a fé em Cristo não garante uma prosperidade financeira. A promessa é que a nossa fortuna está guardada no reino. A riqueza em fé e não em dinheiro. A riqueza é no reino de Deus e não neste mundo. Infelizmente, nós vemos hoje muitas comunidades de fé que o critério utilizado para a vivência comunitária, seja na escolha da liderança, seja nos pequenos grupos, as afinidades que reúnem, seja os ciclos de amizade,
nem sempre está baseado na verdade, nem sempre está baseado no Evangelho, mas muitas vezes o critério é a utilidade e a relação que essas pessoas têm com a comunidade. Qual é a utilidade que tal irmão vai ter na minha vida? Qual é a utilidade que tal irmão vai ter na minha comunidade? O que ele pode contribuir? Muitas vezes contribuição financeira. Será que a contribuição financeira daquele irmão vai ser boa? Se sim, então eu vou receber ele melhor. Se sim, então eu vou colocar ele num cargo de liderança, eu vou chamar ele para fazer parte de algum grupo especial. As relações passaram a ser por utilidade, por interesse, e não mais por amor a Cristo e ao próximo. Nos últimos versículos desse trecho, nos versículos 8 até o 13, Tiago passa a falar sobre a lei e a aplicação da lei. A lei de Deus, ela tem a função de nos mostrar o nosso pecado, de revelar quem nós somos, que é impossível a nós cumprir toda a lei. Então a gente pode pensar, mas para que fazer uma lei que é impossível cumprir? E Tiago diz que aquele que cumpre toda a lei, mas falha em apenas uma, é culpado de toda a lei. Aquele que cumpriu quase tudo, faltou apenas uma, ele é condenado por ter faltado em todas. Ou seja, eu posso fazer tudo certo, mas se eu cometo um erro, e eu vou cometer porque eu sou humano e eu sou falho, eu sou culpado até pelas leis que eu não transgredi, até por aquelas que eu não errei. E parece ser cruel a gente olhar dessa forma para a lei. Parece ser injusto, porque Deus coloca leis que a gente não pode cumprir, e porque Ele vai me cobrar de uma lei que eu não consigo cumprir, ou eu cumpri todas, falhei em uma, porque Ele vai me condenar por tudo? Mas se fosse possível cumprir toda a lei, a gente não precisaria de Jesus Cristo. Diante da nossa incapacidade de cumprir a lei, Deus envia o seu Filho para que nós pudéssemos ser salvos. A misericórdia de Deus nos salva e não a nossa capacidade ou incapacidade diante da lei. E por que o Tiago coloca isso aqui? Porque a lei é necessária para mostrar que todos são pobres diante de Deus. Não existe rico diante de Deus. Não importa quanto de dinheiro existe na poupança do irmão que está sentado do teu lado. Diante de Deus todos são iguais. Então o Tiago está dizendo, não tem por que vocês quererem receber melhor alguém que tem melhor condições financeiras, se diante de Deus ele é igual ao mais pobre que está sentado no estrado do pé do outro. Diante de Deus, Tiago está dizendo, não existe maior ou menor. Todos são pobres, ninguém é perfeito, ninguém é justo, seja rico ou pobre, todos estão sob o juízo de Deus. E o objetivo do juízo é nos conduzir ao amor. Quando a gente entende que, independente da nossa posição social, independente da minha condição financeira, nós necessitamos do amor e da misericórdia de Deus, então a gente pode olhar para o próximo com amor e misericórdia, mesmo que ele seja mais rico ou mais pobre do que eu. Quando eu entendo que eu sou indigno, eu não sou capaz de conseguir a salvação, eu não sou capaz de cumprir toda a lei, então eu olho para o irmão que está do meu lado e entendo que ele também não é capaz, mas que ele também é amado por Deus assim como eu sou amado, e por isso eu sou salvo e por isso ele é salvo. Então é o amor que Deus tem por nós que nós devemos ter pelo próximo, independente se ele é mais rico ou mais pobre do que eu. Tiago não fala contra ricos, não enaltece o pobre, não fala que então o pobre é melhor do que o rico, não. Essa teologia também está errada. A teologia que diz que só o pobre vai ser salvo está errada. Tiago não está falando isso e a Bíblia não fala isso, ele está afirmando que os dois estão abaixo da lei. Os dois são incapazes de cumprir toda a lei. Ambos precisam da graça de Cristo. O Evangelho promove a verdadeira inclusão social, porque na cruz Cristo aceitou a todos, independente de raça, de condição financeira, de ser loiro, de ser moreno, de ser deficiente, de ser saudável, indiferente de qualquer coisa, Cristo aceitou a todos. A cruz de Cristo abraçou a todos. Concluindo, no versículo 13, diz que será exercido juízo sem misericórdia para aqueles que agirem sem misericórdia. Todos os que creem em Cristo são participantes da sua natureza e devem agir como Ele.
O apóstolo João diz lá em 1 João, capítulo 2, versículos 9 a 11: quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama o seu irmão permanece na luz e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Aquele que não age com misericórdia está nas trevas e anda nas trevas. Ele não conhece a Deus, ou ainda pior, ele não é conhecido por Deus. Pode até ter estado na luz em algum momento da sua vida, mas talvez por não perseverar na fé, por ter cedido às tentações, ele foi cegado pelas trevas e não sabe mais para onde está indo, não sabe mais que caminho está seguindo. E essas pessoas serão julgadas sem misericórdia, porque eles não agem com misericórdia. Deus, ele não tem 2 pesos e 2 medidas. Ele tem um peso e uma medida, e ele aplica esse para todos, indiferente da situação social, indiferente da sua condição financeira. Deus vai julgar a todos da mesma forma. E a medida que Deus usa é o amor. A medida que Deus usa é: ame ao próximo como a ti mesmo. Haja com misericórdia. Ame a Deus acima de todas as coisas. Essa é a medida de Deus. É isso que Ele vai usar como medida para nos julgar. Não tem como você dizer, eu já falei isso no estudo passado, não tem como você dizer que ama ao seu irmão, ama a Deus a quem não vê, se você não ama a seu irmão a quem você vê. Então, demonstre amor. Tiago vai falar nos próximos versículos, no estudo da semana que vem, sobre as boas obras. E as boas obras, elas não salvam, mas elas mostram que você é salvo. As boas obras não te dão salvação, mas elas mostram que você já recebeu, e que porque você recebeu, porque Deus te ama e você ama a Deus, você ama o próximo. Então, se você é salvo, se você ama a Deus, você vai agir bem com o próximo. Você não vai fazer acepção de pessoas. Você não vai acreditar que existem pessoas que são melhores, outras piores, maiores, outras menores. Que Deus nos oriente, que Deus nos mostre como nós devemos agir em toda e qualquer situação com todos os irmãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele olhe sobre ti, sobre tua vida e te dê a instrução que você necessita. Abaixe tua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, nós somos gratos pela tua palavra. Somos gratos porque tu fala a nós, porque podemos conhecer mais de ti. Obrigado porque tu nos instrui sobre como devemos agir dentro do corpo de Cristo, não só dentro da comunidade, mas dentro de uma vida contigo, Senhor. Que possamos aplicar aquilo que nós aprendemos. Se em algum momento temos falhado contigo, Pai, falhado com o nosso irmão, com o nosso próximo, que o Teu Santo Espírito nos mostre, nos dê sabedoria para que a gente possa voltar atrás, possa pedir perdão se isso for necessário e possível, e que a gente possa agir de forma diferente, de uma forma que agrada a Ti. Nós nos colocamos em Tuas mãos, somos gratos pelo Teu cuidado. Pedimos, Pai, mais uma vez, pela Tua misericórdia, sobre toda essa situação que o país, que o mundo tem vivido. Pedimos que, se for da Tua vontade, o mais breve possível as fronteiras possam se abrir, para que nós possamos estar juntos, para que nós possamos estar em comunhão contigo e com os irmãos de fé, Senhor. Que o corpo de Cristo possa se reunir mais uma vez presencialmente. Estamos unidos à distância, sim, cremos que o Teu Santo Espírito nos une, mas queremos estar juntos novamente, Senhor. Juntos no templo, juntos em casa, juntos em comunidade. Entregamos tudo em Tuas mãos, confiando na Tua graça, no Teu amor, na Tua bondade, na Tua misericórdia, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Me despeço desejando uma ótima semana a cada um de vocês. Nos encontramos novamente no sábado. Aquele que tiver algum comentário, alguma pergunta a respeito do texto, seja do texto de hoje, seja dos textos da semana passada, pode enviar, pode comentar aqui nesse vídeo, que na medida do possível vou estar respondendo, vou estar pesquisando aquilo que Deus permitir com que eu consiga responder, vou responder com muita alegria. Que Deus te abençoe e um forte abraço.